Boa noite, estamos iniciando mais um programa Graça Lemos. E o nosso entrevistado na noite de hoje é o Dr. Gilmárcio Zimmermann Martins. O Dr. Márcio é diretor regional de Barretos do Conselho Regional de Farmácia, é isso, doutor? Isso, boa noite a todos. Realmente, estou como diretor do Conselho Regional de Farmácia aqui na seccional de Barretos. Doutor, quando você é diretor regional, qual é a função de um diretor regional? Então, como diretor regional, a nossa função é levar todos os anseios profissionais dos profissionais farmacêuticos, dos estabelecimentos de saúde relacionados aos medicamentos, junto à diretoria do Conselho Regional em São Paulo. Então, nós fazemos o elo entre São Paulo, a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, junto à nossa região, que hoje compreende em 32 cidades. Doutor, você, além de ser professor, né, na Faculdade de Farmácia aqui de Barretos, você escolheu dentro da parte de medicamentos, você fez sua especialização em uma área que eu acho muito interessante, que são as ervas medicinais. Isso, eu trabalho com, minha especialização ela está sendo em plantas medicinais. Eu trabalho com essa parte divulgando os fitoterápicos na região e aí em toda a comunidade científica. Ainda hoje há uma aceitação, por exemplo, a criança está com sarampo. Antigamente a mãe fazia um chá de sabugueiro para que o sarampo estourasse mais rápido. Essa tradição vai desaparecendo ou quando você faz a pesquisa científica, eu acho que está, mas não está, ainda é bem utilizado o fitoterápico? Na realidade, quando a gente trabalha com a parte de plantas medicinais na área farmacêutica, nós trabalhamos o quê? Comprovando esse conhecimento popular. A população usa diversas formas, diversas plantas para diversas doenças. E nós trabalhamos cientificamente esses usos, com comprovação com testes científicos, onde nós vamos afirmar que realmente esse uso é benéfico, existe essa eficácia, ou não tem um uso, é uma cura própria da pessoa ou por algum uso de outros medicamentos. Então seria assim que nós trabalhamos na parte de plantas medicinais, comprovando o uso dessas plantas. Por exemplo, a beladona, né? A pessoa tinha uma ferida na perna e aí ela ia lá, colocava algumas folhas, né, de beladona para que auxiliasse naquela cura. E hoje é comprovado que realmente a beladona tem esse poder curativo. Isso, nós temos vários trabalhos que mostram a beladona como cicatrizante e anti-inflamatório. Então, em feridas, em processos inflamatórios, nós temos o uso de algumas formas da beladona, não só como infusão, nesse caso, como algumas outras formas para ação anti-inflamatória, em feridas, cicatrizações, essas atividades. Você acha, enquanto profissional e pesquisador, que a população deve se utilizar assim? Nem todo momento ir lá comprar um remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico, ela deve tentar um pouco também com essa modalidade alternativa que são as plantas medicinais. Sim, as pessoas elas devem procurar a fitoterapia, como também a alopatia, a homeopatia, da mesma forma, sempre procurando um profissional, um médico para o diagnóstico correto da doença, saber qual é a patologia que ela tem, a doença que ela tem e qual seria a melhor forma de tratamento dessa doença, quer seja com plantas medicinais, os fitoterápicos, os homeopáticos, os alopáticos. Então ela deve sim procurar um médico, entrar em contato, diagnosticar a doença e fazer o uso e o tratamento de forma adequada, procurando sempre o farmacêutico para ser orientada de como fazer o uso desse produto. Então, fazendo o uso correto, ela vai ter uma melhora no tratamento de forma significativa. Hoje a gente vê que as doenças
estão se espalhando muito, inclusive tudo, né? Falam, olha, a criança está com uma virose ou você tem uma virose. Essa ida muito ao médico das pessoas, porque tem pessoa que, por exemplo, está com uma dor de cabeça, ela já vai direto ao médico, ela quer saber a causa. Antigamente, a criança tinha uma disenteria, a gente ia lá, pegava a folha de goiabeira, fazia um chá, tentava em casa curar. Hoje você acha que mudou, as infecções estão mais violentas, então a pessoa já tem que ir direto procurar um médico, um postinho de saúde, ou ela ainda pode tentar esse medicamento mais caseiro? Não, essa forma de tratamento, de você procurar um medicamento caseiro, o vizinho falar, usa esse medicamento, você está com isso é o que a gente chama de automedicação. Essa automedicação hoje, ela não é eficaz, ela é uma ação que nós não indicamos em virtude do quê? Às vezes, o que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para mim não é bom para você. Porque nós temos organismos diferentes, formas de doença diferentes e, às vezes, numa própria infecção, os micro-organismos que estão causando essa infecção são diferentes. Então, eu tenho que saber qual é a minha doença para usar o medicamento correto. Então, a automedicação, ela é contraindicada. Então, deve-se procurar um médico, mesmo que seja uma dor de cabeça. Eu só estou com uma dor de cabeça simples. Às vezes, essa dor de cabeça é só um sintoma de uma doença maior. Então, ela tem que ser diagnosticada se é só uma dor de cabeça por um estresse, ou ela está com uma dor de cabeça porque ela está com uma doença um pouco mais grave, um pouco mais problemática mesmo para essa pessoa. Em relação aos antibióticos, hoje, por exemplo, eu dei um arranhadinho aqui na minha pele. Eu preciso usar uma nebacetina, por exemplo, que era uma coisa que eu usava e que dava muito resultado. Hoje eu não posso comprar mais uma nebacetina sem uma receita médica. Isso. A Anvisa, na resolução 22 agora de 2011, ela trata o quê? O antibiótico agora ele é vendido somente com retenção de receita. Então você precisa ir no médico, pegar uma receita em 2 vias, ir até um estabelecimento farmacêutico, uma drogaria, uma farmácia, para estar adquirindo esse medicamento, esse antibiótico. Por que disso? Hoje nós temos lá na Europa, está tendo aquele surto de E. coli, que mataram já mais de 30 pessoas. Essa E. coli é uma bactéria que estava normalmente no nosso organismo, que ela era sensível a todos esses antibióticos. E com o uso indiscriminado dos antibióticos, eu estou com uma infecção de garganta, começou a raspar minha garganta, já comecei a tomar o antibiótico e eu nem sei se eu precisava ou não. Então, isso daí foi fazendo com que as bactérias tornassem resistentes a alguns tipos de antibióticos e diminuísse a sua ação. Então, a Anvisa, de forma a diminuir esse uso indiscriminado dos antibióticos, ele fez com que tenha retenção de receita, tá? E possa agora melhorar o acesso. Então, a gente precisa sim estar indo buscar, foi uma medida positiva. Lógico que nós precisamos... Doutor, isso que eu ia falar, foi uma medida positiva, mas é uma medida, por exemplo, que vem lá de cima para baixo. Sim. Não aumentaram o número de médicos nos postinhos, aumentaram uma exigência, né? Então, hoje nós precisamos de mais médicos. E esses médicos, muitas vezes, não estão disponíveis para atender essa quantidade de gente que, por exemplo, ia direto à farmácia, conversava com o farmacêutico e praticamente se automedicava. Hoje, a partir de uma nebacetina, que eu preciso de um médico para que me receite, teria que ter muito mais médicos à disposição da população. Na realidade, nós não precisaríamos só de muito mais médicos, nós precisaríamos de investimentos a nível hospitalar, a nível de Sistema Único de Saúde, aumentando o número de médicos, de profissionais trabalhando e também melhorando a qualidade desses médicos, para podermos ter o quê? Um atendimento bom, rápido, que hoje o que está acontecendo é muita gente vai para o posto de saúde, vai para uma unidade de saúde e fica lá meio-dia,
um dia inteiro perdendo o dia de serviço. É uma medida que veio de cima para baixo, sim, só que ela é assim, ela é positiva no sentido de você diminuir a resistência bacteriana. Correto. Só que você precisaria o quê? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, o serviço público estar melhorando o Sistema Único de Saúde, preparado para fazer esse tipo de atendimento. Até porque o farmacêutico ele não pode prescrever e nem diagnosticar os medicamentos, né? Então, correto, tem que ser o médico nesse sentido. Então fica aí, né? Por uma parte foi muito boa, mas tem a outra parte que os municípios, os estados, né, precisam estar se adaptando para que as pessoas não sofram, né, sem a falta desse remédio. Isso aí, precisamos nos adaptar ao serviço público, o Conselho de Medicina, os conselhos de farmácia, odontologia, está se reunindo para poder fazer esse tipo de sistemas onde nós podemos ter uma prescrição melhor e um acesso a esse medicamento de forma mais eficaz. Correto. Quero te agradecer por você ter vindo aqui, né, esclarecer um pouco a nossa população sobre essa nova lei, né, sobre essas mudanças, porque até as pessoas muitas vezes não estão a par dessa lei, não sabem que ela está vigorando. Então, quero te agradecer a Unifeb, né, por ter disponibilizado para que você estivesse aqui, batendo um papo com a gente e falando um pouquinho sobre a sua área. Muito obrigado, Graça, pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós vamos para o pequeno intervalo. Continue com a gente, voltamos já já.